Jesus, louvado seja Deus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Efésios capítulo 2. E nós vamos estar fazendo uma reflexão da palavra para os nossos corações esta noite. Deixa Deus tocar a tua vida através dessa palavra. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 10. A Bíblia diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela. Amém? Que Deus aplique essa palavra lida em nossos corações. Somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. O texto de Efésios capítulo 2 foi escrito pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, ele fala nesse texto acerca de testemunho. É um testemunho da vida do cristão. É um testemunho contando como era a sua vida antes. É um testemunho do cristão contando como é a sua vida agora. É um testemunho do cristão contando a sua vida no futuro. No futuro, com a esperança da salvação. É a história do grande presente de Deus para o homem. É a história de um Deus de amor que ama o homem de uma forma incondicional. E todo cristão, eu, você, todo, absolutamente todos, dia e noite, deveriam testemunhar desta história. Deveriam testemunhar desta experiência com Deus. Deveriam falar desta experiência que transformou a sua vida, que mudou a sua vida, que fez ele viver de uma forma diferente. Todo cristão deveria, sem cessar, dia e noite, testemunhar das maravilhas e das bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida, todos os dias, todo o momento da sua vida. Hoje nós estaremos meditando exatamente sobre essa salvação, sobre esta graça dada por Deus, que nós muitas vezes recebemos e guardamos para que as pessoas elas não conheçam esta história. Falei já nesta introdução que é um testemunho de como nós éramos antes, é um testemunho de como nós somos hoje, e um testemunho do amanhã, do futuro, de como seremos no futuro, aonde estaremos no futuro. No primeiro momento, o apóstolo Paulo fala acerca de uma morte. Ele fala que o homem ele está morto em seus delitos e pecados. Paulo,
ele diz para aqueles irmãos, acerca dos dias em que viviam em pecados, de que viviam sobre o comando das obras da carne da sua vida. Ele lembra para os efésios como era a vida deles e como é a vida do homem sem Deus. Segundo o apóstolo Paulo, a vida do homem sem Deus é uma vida de um homem morto. Não é um homem morto fisicamente. Ele não está falando daquela morte que leva o homem para o cemitério. Ele está falando da morte espiritual. Um homem sem Deus, ele é um homem morto espiritualmente. E Paulo, ele está ensinando aqueles irmãos, olha, vocês eram desta forma. A morte que eu estou falando da vida de vocês é uma morte causada pelos seus pecados. É uma morte causada pelos seus erros, pelas suas falhas. Paulo quer dizer para aqueles irmãos e nos ensinar também que o homem sem Deus, ele é um homem morto. Que o homem sem Deus, ele é um homem que não tem vida. Um homem sem a presença de Deus é um homem que não tem vida dentro de si. E quando a pessoa está morta espiritualmente, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. O homem morto espiritualmente, o homem que está morto de uma forma espiritual, ele não mostra interesse pelas coisas espirituais. Ele não mostra interesse pelas coisas de Deus. Ele não mostra interesse pela fé. Um homem que está morto espiritualmente, ele não mostra interesse pela fé. Sempre estar inseguro. Não tem prazer em estar em Deus. É uma pessoa que está morta. É uma pessoa que está longe de Deus e está morta. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Esse homem, ele precisa de algo na sua vida. Esse homem, ele precisa de restauração. Este homem, ele precisa de ressurgir novamente, de voltar a ter vida novamente. Este homem precisa de uma nova vida. A nova vida que Jesus Cristo falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Um homem que está morto em seus delitos e pecados é um homem também que é desobediente. É um homem que não obedece. Se você for perceber o versículo de número 2, você verá que 3 forças conduzem um homem nessa direção. Pela sua vida está desobediente. Primeira, o mundo. Segunda, o diabo. E terceira, a carne. Quando nós falamos no mundo, nós falamos naquela influência maldita sobre as pessoas. Nós falamos na influência maldita que a moda dita. Nós falamos daquela influência que porque todos fazem, você tem que fazer também. Porque o mundo, ou se está acontecendo no mundo, você faz parte dele também, você pode fazer também. Aí entra o segundo, o diabo. E o diabo, ele leva os homens à desobediência. Desde o princípio foi assim. Quando da tentação lá no jardim do Éden, o diabo já caminhava, já direcionava o homem para a tentação. E a última, a carne.
A carne que leva o homem a desobedecer. Ela tenta seduzir o homem, levando o homem à desobediência. Ou seja, o homem se inclina para a carne. Ele tenta controlar, ou a carne tenta controlar os seus desejos. A carne, ela tenta controlar a sua mente. Tenta controlar o corpo, levando o corpo à desobediência. Para vencer esses três, não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Eu lembro de um texto lá de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que fala sobre o coração. O coração é que nos mantém vivo. Coração, quando ele está funcionando, nós podemos andar, nós podemos ir de um lado para o outro, nós podemos respirar. Mas Jeremias 17, versículo 9 diz que o coração, nosso coração, ele é enganoso. O coração da gente, ele nos engana. O coração do homem, muitas vezes, vem com mal. O mal procede de dentro do coração do homem, disse Jesus. O mal sai de dentro do coração do homem. E é por essas e tantas outras razões que o homem está condenado, o homem está morto para Deus e precisa urgentemente de um resgate. Paulo está lembrando isso para os Efésios. A vida de vocês era assim. A vida de vocês, a experiência de vocês era assim. Quando nós, irmãos, alcançamos Jesus, recebemos Jesus, temos a certeza da nossa salvação. Quando nós vamos contar a nossa experiência, nós precisamos falar que nós éramos assim. Nós éramos mortos, nós éramos separados de Deus, nós não tínhamos esperança de salvação. E aí Deus, Ele nos alcançou e abriu um caminho para o homem sair do pecado. O amor de Deus nos alcançou. O infinito amor de Deus nos alcançou. O homem agora poderia deixar o pecado e se voltar-se para Deus. O amor de Deus é um amor universal. Deus, Ele ama todo homem. Todos os homens é alvo do amor de Deus. E esse amor levou Deus a entregar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Amém? A misericórdia de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Deus demonstrou tudo isso ali na cruz do Calvário, entregando Jesus para morrer em nosso lugar. E é através desse Jesus que o nosso estado de morte passou a ser um estado de vida. Jesus, Ele nos deu vida. Nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, diz a palavra de Deus. E como a Bíblia diz, no primeiro capítulo de Efésios, que Jesus agora, Ele está lá, sentado à destra do Pai. Nós também somos frutos desta graça, somos frutos desta glorificação, somos frutos deste alcance. E como Jesus está lá sentado à destra do Pai, Ele diz, nós também estaremos um dia sentados lá à destra do Pai. Estaremos sentados lá perto do Pai. Então a salvação é de graça, mesmo sem merecermos. Nós somos salvos por Deus e hoje somos guardados pelo Senhor. Sabe qual é a reflexão que fica de tudo isso? Sabe qual é a lição que nós podemos levar para o nosso lar nesta noite, como cristãos que somos, ou como um cristão que eu quero ser? É que todo esse caminho
de receber a Cristo Jesus em nosso coração, como um único e suficiente Salvador da nossa vida, é um espaço que está guardado para mim e para você. E quando nós tomamos essa decisão, a nossa vida muda completamente. Se você ainda não tomou essa decisão ao lado de Cristo, eu te convido nesta noite a abrir o seu coração, deixar para trás uma vida de pecado e começar a olhar para frente e a viver uma nova vida com Cristo. Amém? Lá atrás, a vida morta pelo pecado, agora uma vida que ressurgiu em Cristo Jesus, e agora nós estamos em Cristo Jesus. E terceiro e último, agora nós temos a esperança de que um dia estaremos para sempre com Ele. Lá no versículo de número 10 fala acerca dessas coisas, que por meio de Jesus nós estamos sendo formados em um novo povo. Deus nos escolheu de novo. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele nos escolheu. O texto diz que nós somos feituras sua. Ele fez a gente, Ele formou a gente. Nós somos uma criação especial de Deus. Não fomos nós que criamos. Foi Ele. Foi Deus quem criou por meio de Jesus Cristo, seu Filho, um novo povo. E Deus hoje está levantando um exército de adoradores. Ele ainda está trabalhando em nós. Ele ainda está formando cada um de nós. Nós podemos dizer, irmãos, que esta história, ela ainda não terminou de ser contada. Ela está sendo construída. Deus, Ele criou um povo para Ele, que somos nós, e nós estamos fazendo parte desta história. Ela está sendo escrita. A cada dia que você acorda, a cada dia que você vai dormir, uma página desta história é escrita, e você é um personagem desta história. O Senhor, Ele te escolheu, o Senhor, Ele te formou, o Senhor, Ele te criou para que você fizesse parte desta história. Esta história ainda não chegou ao fim. Nós estamos escrevendo ela. Deus está escrevendo ela. E você faz parte dela. Deus te ama. Deus, Ele quer salvar você. Deus, Ele quer te dar essa certeza. Deus está trabalhando em você. Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele quer usar a sua vida. Deus, Ele quer usar os seus dons. Deus, Ele quer usar os seus talentos. O texto diz que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não fomos criados para estar de braços cruzados. Nós não fomos criados por Deus para não fazermos nada. Nós fomos criados por Deus. Diz Efésios 2. Para as boas obras, para que andássemos nela, não é para nós ficarmos fora. Irmãos, nós somos criados para trabalhar, nós somos criados para fazer, nós não fomos criados para ficar parado. Você entende isso? Você compreende isso? Você não foi criado para ficar de braços cruzados. Tem algo para você fazer dentro do reino de Deus. E Deus, Ele conta com você. Lembra da história que eu falei? A história, ela está sendo contada. E essas obras, você foi criado para as boas obras, para que andássemos nela. Você foi criado para que esta história fosse contada. Você é um personagem desta história. Deus tem um plano para ser realizado nesta vida. E nesses planos tem obras para serem realizadas. Obras que são boas, diz a Bíblia.
Obras que são planejadas pelo Senhor. O Senhor planejou essas obras. E Deus te escolheu para fazer parte desse projeto dele. Deus te separou para fazer parte desse projeto dele. Mais uma vez eu pergunto a você: esse plano de Deus, ele está disponível para você também? Você que já faz parte dele, que Deus te abençoe. Mas talvez você esteja me ouvindo e esteja dizendo: pastor, eu não faço parte ainda do plano desse Deus, mas a partir de hoje eu quero fazer. O que é que você está esperando para tomar uma decisão? Venha hoje mesmo. Decida agora fazer parte desse plano. Deus está chamando você para este plano. Talvez você esteja na igreja e esteja dizendo: olha, pastor, tantos anos que eu estou aqui, eu já fiz tantas coisas, mas hoje eu vivo parado, hoje eu não consigo caminhar, hoje eu não consigo fazer mais coisas. O que você pode fazer num plano de Deus na sua vida? O que Deus ele está te chamando, o que Deus ele está te falando para que você possa fazer nesta vida? Eu quero encerrar essa palavra desta noite dizendo que no início nós estávamos presos nos nossos delitos e pecados, diz Efésios 2. Nessa condição nós estávamos mortos para Deus, mortos espiritualmente. Mas através de Jesus recebemos a salvação. Pela graça de Deus, nós somos ressuscitados com Cristo. E se você ainda não tem Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, você pode fazê-lo agora. Você pode tomar essa decisão agora. Salvos por Cristo, agora nós temos uma missão a fazer. As boas obras. As boas obras para que andássemos nela. Escrever essa nova história. Essa nova história que tem como personagens eu e você em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Venha fazer parte desta história. O apóstolo Paulo, ele estava contando a história dele, quando ele escreveu Efésios capítulo 2. Ele estava contando quem era ele antes, quem era ele naquele momento ali, quem era ele lá no futuro. Você e eu podemos também contar esta história. Quem somos agora? Com Cristo, com a salvação, testemunhando acerca da fé e acerca da nova vida que temos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Queria que os irmãos fechassem os seus olhos. Nossos irmãos aqui na igreja estão todos com os olhos fechados. Mas eu quero dar oportunidade a você que está aqui, que ainda não tem um compromisso com Deus, ou você que está aí nos assistindo através das redes sociais, no nosso canal do YouTube. Se você diz lá dentro do seu coração: pastor, eu quero tomar essa decisão, eu quero viver essa decisão, eu quero fazer parte desta história hoje, eu te convido a fazer uma oração. E diz para o Senhor, nessa oração, assim: Senhor Deus, nesta noite eu entrego a minha vida, para que tu possas, meu Deus, me tirar de um estado de morte espiritual e fazer eu ressurgir contigo, Senhor, para as boas obras e para que eu possa andar nelas e ajudar a escrever essa nova história, sendo formado o meu caráter por ti, Senhor Jesus, sendo formado o meu caráter pela obediência a ti, sendo formado o meu caráter pelo ensino da palavra, por colocar esta palavra em prática na minha vida. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu recebo a ti, confesso os meus pecados, me perdoa e me dá a vida e vida em abundância.
Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.